Muita gente tem me perguntado qual é a melhor maneira de avaliar a imunidade pós-vacinal para a Covid. A resposta é através do impacto em doenças graves e em óbitos observado após a vacinação da população. Hoje já temos milhões de pessoas vacinadas no Brasil e no mundo e o acompanhamento dessas pessoas nos permite definir que as vacinas promovem o desenvolvimento de imunidade contra a doença na grande maioria dos casos, protegendo principalmente contra as formas graves. Está errado avaliar a imunidade pós-vacinal individualmente? Não, não está errado. É um desejo compreensível e estimulado por indústrias que produzem testes para isso e por redes de laboratório que propagandeiam e oferecem tais testes para a população. Diante desse quadro, é muito importante que você saiba quais testes existem para esse tipo de avaliação e quais são as suas limitações. Antes disso, no entanto, é preciso saber duas coisas. Enquanto a imunidade contra a doença produzida pela vacina tem dois componentes, um humoral e um celular, o componente celular não será medido pelos testes existentes que se baseiam apenas na resposta humoral relacionada à produção de anticorpos. 2. O alvo imunogênico de todas as vacinas produzidas contra a Covid é a proteína S do vírus. A proteína S é a que fica na superfície do vírus e é a responsável pela entrada deles nas células do indivíduo. Tendo feito essas duas considerações, é fundamental esclarecer que os testes usados para avaliar se a pessoa teve Covid, conhecidos como testes de IgM e IgG, não servem para avaliar a resposta vacinal porque não são direcionados à proteína S, mas a outro componente viral que é a proteína N. Essa proteína N não está contemplada nas vacinas. Os testes que têm a capacidade de avaliar a resposta imunológica vacinal são chamados de testes de anticorpos neutralizantes, ainda que não dosem diretamente os anticorpos neutralizantes. O que esses testes dosam são os anticorpos contra a totalidade ou parte da proteína S do vírus SARS-CoV-2 e fazem uma correlação disso com a produção dos anticorpos neutralizantes. Vamos pensar na proteína S como sendo um dedo que vai apertar um interruptor que inicia o processo da doença. Alguns desses testes de anticorpos neutralizantes pesquisam a produção de anticorpos contra uma parte da proteína S, a ponta do dedo, chamada de RBD, Receptor Binding Domain. Os testes contra o RBD são expressos em termos de reagentes ou não reagentes, usando um ponto de corte arbitrário e um valor em unidades que daria uma ideia quantitativa. Outro teste desse tipo mede a produção de anticorpos contra a totalidade da proteína S, formada pelo RDB, proteína S1 e S2, sendo assim mais sensível em detectar a resposta de produção de anticorpos pós-vacina ou pós-doença. Esse teste contra a proteína S total é expresso de maneira quantitativa também em unidades arbitrárias. No Brasil, um grupo de pesquisadores liderados pelo Dr. Fernando Kreutz em Porto Alegre desenvolveu um teste desse tipo. Esse grupo tem estudado a resposta imune à proteína S total de pacientes que desenvolveram Covid e comparados tais valores aos valores obtidos de amostras colhidas em indivíduos antes do surgimento da Covid. Com isso, tem uma boa correlação de um provável ponto de corte para a imunidade, ainda que não apresentem os resultados nesses termos, mas somente com o valor quantitativo. O ponto de corte para separar imunizados de não imunizados é o grande desafio com relação a esses testes. Não sabemos com segurança qual nível se associa à proteção contra a Covid. Não sabemos também diferenciar níveis para a proteção contra a doença leve, grave e mortalidade. Em resumo, o resultado desses testes para avaliação de imunidade deve ser visto com extrema cautela. Teste negativo ou com baixa concentração de anticorpos não significa que você não tenha ganhado nenhuma proteção com a vacina, mas pode vir a significar que no futuro, quando começar a haver sobras de vacinas e opções de vacinas diferentes, pode-se considerar uma nova vacinação como uma vacina de tecnologia diferente da primeira. Teste positivo ou com maior concentração de anticorpos não significa que você está livre de ter doença, mas provavelmente indica uma menor probabilidade disso, na dependência ainda do nível de resposta atingida.
Tudo é muito novo ainda na Covid. Estamos aprendendo sempre. Mas temos uma certeza: independentemente do seu estado imunológico pós-vacinal, continue mantendo as máscaras e o distanciamento social nessa fase em que ainda temos alta circulação do vírus e baixa vacinação. Proteção vacinal depende fundamentalmente de proteção coletiva e ainda estamos muito longe disso. Obrigado.